Olá, tudo bem? Você que tem acompanhado nossos vídeos no nosso canal Arrese Dicas Automotivas, eu queria aproveitar essa tarde de segunda-feira para falar sobre uma fatalidade que acontece com frequência nas oficinas. Não é só na minha, não é só na oficina do mecânico que você frequenta, é em todas elas, na hora de fazer a revisão. Vou comentar com vocês sobre um fato que aconteceu, um defeito que a gente pegou num carro aqui hoje, e aí vou falar para vocês sobre esse assunto, beleza? Esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. Há mais ou menos um mês, eu vou puxar o histórico lá no computador, vou mostrar para vocês, mas mais ou menos isso, perto de um mês, eu fiz uma revisão numa EcoSport, uma EcoSport 2011, modelo 2012. Eu vou mostrar esse carro para vocês, esse carro aqui, ó, uma EcoSport 2011-2012, super conservada. O carro está com 41 mil km rodados apenas. Por conta do que o cliente estava reclamando, do sintoma que o carro estava apresentando, nós fizemos limpeza de bicos, fizemos a troca de filtro de combustível, fizemos a troca de velas, cabos de velas. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhada nos cabos de vela, ó. Novinho, novinho. Ficar só no que eu tô falando, eu vou fazer o seguinte: eu vou subir lá no balcão, eu vou puxar na tela do computador para mostrar para vocês os itens que a gente fez essa revisão. Eu tô aqui na frente do meu computador. Bom, conforme eu disse para vocês, a gente fez uma revisão no sistema de ignição desse carro, porque o carro chegou aqui na oficina falhando. Aí na ocasião, eu tenho até a data que precisa, vou mostrar para vocês. Olha lá, ó, esse carro teve aqui no dia 4/10, ou seja, faz um mês e quase 2 meses, né? Eu pensei que era menos, eu pensei que era um mês, mas não, faz mais de um mês e meio já. Repare que ele é um carro bem pouco rodado. Eu mostrei a imagem do carro para vocês, né? O carro é 2011, modelo 2012, rodou apenas 40 mil quilômetros, bem pouco, né? E na ocasião o cliente reclamou de falhação no carro. E aí ele falou: ó, quero que resolva esse problema para mim, ver o que é e tal. Nós fomos verificar o que estava ruim no carro. Olha lá, ó. O que a gente fez? Nós trocamos as velas, os cabos de vela. Eu mostrei os cabos de vela para vocês lá, cabos NGK, cabos de primeira linha, né? Aí fizemos a limpeza de bicos, trocamos o filtro de combustível e o filtro de ar. Bom, feita essa revisão, falhação resolvida, problema sanado. O carro foi embora. Aí ele voltou aqui, né? Mostrei ali pra vocês, faz quase 2 meses, mas é pouco tempo, né? Aí ele falou: ó, o carro tá fraco, de uns dias pra cá eu vou subir morro com ele e ele perde potência, ele engasga. Eu fui andar com o carro para fazer um teste, falhando o cilindro em baixo giro de motor. Então, supondo que ele está em terceiro e pega um morro para subir, a hora que ele pegava o morro para subir, o carro começava daqueles cortes secos, né? Esse é o problema que o carro estava apresentando, falha de ignição, né? Basicamente isso. Aí eu falei: mas velas e cabos novos, bicos estão limpos. Quando a gente faz a limpeza, nós fazemos a equalização. Já mostrei em alguns vídeos para vocês aqui, né? A gente limpa e equaliza, então temos a certeza de que está tudo ok. E não era questão de combustível também, porque ele só apresentava essa falha com baixo giro de motor e quando o motor estava em situação em que ele estava sendo forçado. Subida, por exemplo, onde caberia talvez uma segunda marcha, para dar um pouco mais de giro no motor, subindo com o motor em terceira, né, com baixo giro, forçava, ele falhava. Bom, fomos lá fazer o teste, a bobina de ignição do carro apresentou falha, ela deu defeito, né? Aí o cliente entendeu, mandou substituir a bobina, beleza. Agora eu pergunto para vocês: se fosse com você que tivesse acontecido isso, será que você não iria pensar: puxa vida, mas por que não trocou a bobina já de cara? Será que os problemas do carro, quando eu estive lá na oficina, estavam realmente relacionados com vela e com cabo de vela? Essa é a coincidência que eu falei para vocês. São as fatalidades que acontecem em oficina. Quando ele esteve aqui, eu tenho o hábito, que eu acho que todo mecânico, todo profissional que faz trabalha com bastante transparência, tem também. A gente, todo componente, todo item que é substituído, a gente guarda a peça velha
e apresenta para o cliente, né? E até fala, ó, leva esses itens embora. Se a pessoa pedir para jogar fora, aí a gente descarta, mas senão a pessoa já leva, a gente põe numa sacola ou numa caixa, né, dependendo do que for a peça, e dá para o cliente levar a peça embora. Então ele tinha a prova na mão de que essas peças realmente estavam ruins, né? Mas por que acontece essa fatalidade? Bom, primeiro que a bobina do carro já tinha aí 9 anos de uso. Segundo, os cabos que estavam no carro, que eu tirei, os cabos dele, ainda eram originais. Muito embora o carro só tenha andado 40 mil quilômetros, né? Quando eu fiz a manutenção 40 mil, agora já está com 41. Mas a bobina apresentou defeito aos 40 mil quilômetros. Você veja, provavelmente a resistência do cabo, que estava muito alta, ela retém, quando a resistência é muito alta, ela retém parte da tensão, né? A tensão que é gerada para ter a centelha lá na vela, ela não passa, existe um bloqueio por causa dessa alta resistência do cabo, então sobrecarrega a bobina. E aí, com pouco tempo de uso, após a substituição dos cabos, a bobina veio a apresentar falha, para apresentar esse defeito aí, e teve que ser substituída, né? Eu falo isso para vocês porque às vezes, para quem observa, né, que é o proprietário do veículo, pode falar, puxa, mas será que foi um serviço mal feito, foi mal executado? Por que não trocou lá atrás a bobina? Por um simples motivo, a bobina não custa 10 reais. Uma bobina dessa, a bobina que a gente colocou para ele lá, uma bobina Bosch, que é a primeira linha, ela é 380, varia um pouco de cidade para cidade, os preços variam aí nas autopeças, né? Mas gira em torno de 350 a 400 reais, mais ou menos, uma bobina dessa. Um custo relativamente alto e não é item de revisão, de troca. E a gente não tem a famosa bola de cristal, né? Se eu tivesse como adivinhar que o defeito vai acontecer, é claro que eu falaria para ele, ó, vamos trocar essa bobina, que a bobina vai dar defeito. Mas você imagina se eu tivesse falado para o cliente, ó, sua bobina de ignição tá boa, mas existe a possibilidade dela dar um defeito daqui 1 ou 2 meses. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa bobina que está boa preventivamente. Se fosse você, aceitaria? Acho que não, né? Dificilmente. Ninguém troca uma peça cara, uma peça que não é item de revisão, só porque existe a possibilidade dela um dia dar problema. Isso é uma coisa surreal, não existe, né? Até eu cito um caso que aconteceu aqui na oficina uma vez, um carro com problema no sistema de arrefecimento, né? O carro começou a aquecer, ele furou uma mangueira do radiador. Aí a gente trocou a mangueira, demos pressão no sistema, fizemos todo o procedimento que tem que ser feito, né? A limpeza, demos pressão, tudo normal, não apresentou mais vazamento. Passado um tempo, apresentou vazamento na bomba d'água. Caramba! Quando eu digo algum tempo, não é alguns dias não, a gente está falando de meses, né? 2 ou 3 meses. Passado mais um pouco de tempo, o radiador apresentou vazamento nas laterais. Eu acabei de fazer um vídeo para vocês, eu coloquei na semana passada falando sobre isso. Semana passada? Foi na semana passada ou retrasada? Eu não aconselho a manutenção de radiador, eu aconselho a troca, a substituição do componente. Aí trocamos, né? Aí o cliente questionou. Mas por que quando veio aqui lá na primeira vez você já não trocou bomba d'água, não trocou radiador? Eu falei para ele, imagine que você chega aqui para fazer uma revisão de arrefecimento e eu falasse assim para você, ó, pode ser, eu não tenho como saber, pode ser que seu radiador venha vazar, pode ser que a bomba de combustível, de bomba d'água do seu carro venha dar defeito, pode ser que dê um problema na válvula termostática, pode ser que aconteça de furar os selos. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar todos esses componentes, porque pode ser que algum dia algum deles estrague. O senhor iria aceitar essa colocação minha? Não iria. A gente não tem como saber. Então existem algumas fatalidades, como essa que eu citei para vocês, da bobina de ignição, né, que veio a queimar pouco tempo depois de ter sido feita a revisão. E queimar não, ela na verdade provavelmente ela apresenta uma trinca, porque ele falha apenas na baixa rotação, em alta ele não estava falhando. Mas é um problema de bobina que a gente colocou a nova, substituiu e resolveu. E esse caso do arrefecimento que eu estou citando para vocês são situações típicas que mostram situações que a gente não tem como prever. E aí, lógico, a gente vai fazendo conforme os problemas vão aparecendo, né? Claro que as revisões, quando são feitas em dia, elas minimizam o risco de acontecerem problemas assim, mas não eliminam por completo. Não elimina por completo. Pode acontecer, como foi o caso desse carro que a gente mostrou para vocês, a EcoSport, que está com 40 mil quilômetros. Beleza? Agora, como é segunda-feira, eu vou descer de novo lá no pátio e vou mostrar alguns serviços que a gente está fazendo hoje para vocês
e algumas curiosidades do nosso dia. Vocês devem se lembrar que no sábado eu mostrei para vocês um Peugeot que chegou na sexta-feira aqui, até brinquei, né? Que sábado é dia de pepino em oficina, então tem alguns amigos meus aí que não querem trabalhar no sábado, eu comentei isso com vocês. Bom, o Peugeot tá aqui, a gente está trabalhando nele, aí o proprietário dele esteve aqui hoje e ele levou o módulo que vai aqui em cima do paralama para poder comprar. Ele disse que achou, parece que ele achou usado, se eu não me engano, R$1.000 a peça. Não sabe, aquele módulo ele parece uma caixa de fusíveis, ele não está aqui no carro no momento porque o cliente, o proprietário levou, porque tem que comprar com a numeração exata do carro, senão não funciona. Ela parece uma caixa de fusíveis, né? É a BCM, ela faz é uma central de distribuição elétrica, vamos dizer assim, e ela distribui energia para o resto do carro. Aí ele pediu para deixar o carro, para dar uma olhada nos freios do carro, e aí o carro está aqui no elevador. Aí nós desmontamos as 4 rodas do carro e a gente já viu aqui, tá vendo? Tá desmontado, tivemos que tirar as sapatas de freio, que elas estão já bem desgastadas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá a situação dela, quase não tem mais lona, né? Bem desgastada mesmo. E esse rolamento de roda tá roncando. Então o proprietário resolveu fazer uma geralzinha, né? Falou, já que o carro tá parado aí mesmo, não tá funcionando, vamos dar um tapa no carro, vamos deixar ele redondinho. E o outro carro que a gente mexeu hoje não foi um dia de muita correria não, viu? Não sei se é final de mês, o pessoal tá sem grana, não sei o que é não, mas tá meio sossegado, tá meio tranquilo. O outro carro é esse aqui, ó. Cruze, Chevrolet Cruze. Esse aqui é ano 2012, acho que é ano e modelo 2012, se eu não me engano. E esse carro veio aqui para fazer troca de pastilhas. Aí quando a gente desmontou para verificar como estavam as pastilhas, a situação que estava, se iria realmente precisar trocar ou não, porque esse carro é de uma pessoa da minha família e estava reclamando de barulho, né? Quando freava, principalmente de ré, barulho de ferro com ferro. Vamos ver a pastilha traseira dele, estava quase realmente no ferro. A pastilha ela tem aquela laminazinha que é justamente para fazer ruído, para que o proprietário se atente, né, a problemas e perceba que tem que ser substituída antes que danifique o disco. E estava no bico do corvo. E a hora que a gente ergueu o carro para extrair as 4 rodas, aí a surpresa que a gente encontrou aqui, ó, amortecedor traseiro vazando. Vocês veem que já tá bem oleoso aqui, né? Vazando bastante óleo. Já estava inclusive com um pouco de perda de pressão, né? É natural que não perca toda a pressão de uma vez, mas a pressão já estava diferente do outro amortecedor que está aqui, que ainda não estava apresentando vazamento de óleo. Bem, por que eu estou falando desse carro para vocês? Porque manutenção de máquinas ela é assim, né? Você muitas vezes imagina que tem um problema, quando você vai ver aparecem outras coisas, outras situações. Você pensa que tem que mexer e, vamos dizer assim, você se programou para gastar aí R$500, por exemplo. Mas a manutenção é assim, aí a hora que você desmonta, você encontra um monte de problemas, e aí, vai deixar? Foi o caso do Cruze, né? A gente ia fazer só a revisão de freios, mas aí vimos o amortecedor vazando, até o proprietário já fica com medo, né? Fala, meu, eu vou ficar com o amortecedor desse jeito? E se esse negócio resolve estourar de uma vez? Amortecedor é segurança, é item de segurança, né? Então precisa ser substituído. E aí estamos fazendo essa substituição aí para manter a revisão do carro em dia, né? Outros itens do carro já estão revisados e até eu falei para vocês que é de uma pessoa da família esse carro, é meu cunhado e minha cunhada que são os proprietários dele. Eles moram em Caçapava, daqui lá acho que perto de 80 quilômetros mais ou menos, é próximo a São José dos Campos. E aí eles vieram para cá pra gente fazer essa revisãozinha aí, para passar o dia com a gente, enfim. E aí estamos dando esse tapinha para eles, mas eles também fazem as revisões periódicas lá na cidade deles, até porque para vir de lá para cá é distante, é longe, então para vir toda hora não compensa. Mas o objetivo nosso ao conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa situação da revisão é essa, né? Acontecem em máquinas, quando se faz serviço de revisão, situações inesperadas, né? Algumas, como a da Export, que pouco tempo depois de mexido apresentou um defeito muito parecido com a primeira reclamação, que era a falhação de cilindro, porém com causas diferentes, né? E a gente não tem como adivinhar, conforme eu falei para vocês. E a segunda começou a mexer, apareceu mais coisa para fazer. E carro é assim, nem sempre
é só aquilo que a gente viu que precisa ser feito, que precisa ser consertado, que precisa ser trabalhado. Beleza? Fica então mais essa dica aí para vocês. Se acontecer com você, não vai achar que seu mecânico não está fazendo um serviço bem feito, que ele não está trabalhando direito. Muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente não tem como adivinhar e a gente também quer, pelo menos eu penso assim, eu sou um profissional que eu quero fazer um serviço otimizado para o meu cliente. Gambiarra eu não faço jamais, mas eu também não quero fazer meu cliente gastar desnecessariamente. Se eu vou trocar algum componente, principalmente quando não é item de revisão, quando é um componente que se troca quando tem defeito, eu gosto de fazer a troca quando eu tenho certeza absoluta que realmente é necessário, né? Ninguém gasta dinheiro à toa. Então, se vamos gastar, você vai ter que trocar um componente que seja realmente por necessidade, que está estragado, que precisa ser substituído. Beleza? Um grande abraço a todos aí. E ó, não esquece, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal para a gente continuar fazendo vídeos aí informativos da manutenção preventiva, corretiva, do uso do seu carro, para que todos nós, né, para que eu cresça com o meu canal, para que você também aumente o seu conhecimento e as informações sobre a parte técnica da manutenção do seu carro. Grande abraço aí, até o próximo vídeo.